Bom dia, na paz do Senhor Jesus, motivo de alegria, estamos aqui para juntos meditar em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37, que nos diz assim: Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te, e o Senhor seja contigo. Aqui nós vamos ver que quando Saul ele abençoa Davi para ele ir contra o gigante Golias. Nós vamos ver que Davi ele estava na casa de seu pai e seu pai o ordena para que ele vá até aonde estavam acampados ali os israelitas para pelejar contra os filisteus. E nós vamos ver que a peleja se deu no vale de Elá, que esse vale é Vale dos Terebintos. 7 quilômetros de comprimento e a largura dele variava entre 0,5 e 2 quilômetros. E esse vale conectava a região de Cefalá com os montes da Judeia. E nós vamos ver que Davi ele se levantou de madrugada e ele carregou os alimentos ali e ele foi até onde o povo de Israel estava acampado, por ordem de seu pai Jessé. E nós vamos ver que quando Davi chega, ele já vai enfrentar ali um insulto de seu irmão. No versículo 24, ele vai enfrentar ali um insulto do seu irmão, falando, Eliabe, ele vai dizer que ele tinha ido lá por presunção, lá no versículo 28, que Eliabe conhecia a presunção de Davi. E nós vamos ver que ele foi por obediência ao seu pai, que ele vai. E nós vamos ver que ele chega ali e ele já não é bem-vindo naquele lugar. Aqui nós vamos ver as dificuldades que um escolhido ele enfrenta para cumprir o seu propósito. Então nós vamos ver que ele chega naquele lugar, ele já não é bem-vindo pelo seu irmão Eliabe, que ele vai dizer que conhecia a presunção de Davi e que ele desceu apenas para ver a peleja. Eliabe não sabia que era o Senhor que tinha enviado Davi para ganhar a peleja. Olha como o olhar humano ele leva muitas das vezes a pensar e julgar de forma errada. E nós vamos ver que Davi, ele tem compreensão que o gigante Golias afrontou o exército de Deus. No versículo 26, então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse circunciso filisteu para afrontar os exércitos dos Deus vivos? Aqui Davi, ele tinha compreensão que o gigante Golias não estava afrontando apenas aqueles homens, estava afrontando o Deus de Israel. E nós vamos ver que outro ponto, Saul, ele temia de ir contra aquele gigante e ele vai olhar para Davi. E ele vai desejar que Davi não vá contra aquele gigante. No versículo 33, Saul vê incapacidade em Davi. Vamos ler o versículo 33, que nos diz assim: Porém Saul disse a Davi: Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Saul, ele olha para Davi, ele vê incapacidade. Qual é o olhar que as pessoas têm olhado para você?
vendo com incapacidade, assim como Saul olhou e viu Davi? Ou como Eliabe olhou para Davi e viu: ai, você vem aqui apenas para ver a peleja, eu conheço a presunção, a tua presunção. Vamos prosseguindo. Nós vamos ver que Davi, ele vai testificar para Saul a experiência que ele tem com Deus, que foi o versículo ao qual eu li, que ele livrou as ovelhas do urso e do leão. Como pode um homem com uma força, na força do braço, matar um urso e um leão? O Senhor estava capacitando Davi porque ele sabia que o gigante ao qual ele enfrentaria, ele não poderia lutar com os olhos físicos. Porque o povo de Israel, o exército de Israel, ele estava amedrontado por olhar com os olhos humanos, com os olhos físicos para o gigante Golias. E nós vamos ver que Davi, ele enfrentou o urso e o leão, porque ele não foi olhando, medindo força com os olhos físicos. Ele se posicionou espiritualmente para derrotar o gigante Golias e também o urso e o leão. E nós vamos ver que Davi, ele vai testificar. E nós vamos ver que no versículo 38, Saul olha com os olhos físicos novamente. Olha o que a palavra vai nos dizer. Saul vestiu a Davi da sua armadura, ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. A armadura de Saul era de Saul. Não cabia a Davi a armadura de Saul, porque a armadura de Saul foi feita, projetada, programada, sob medida para Saul, não para Davi. Não cabia em Davi o que foi feito para Saul. Olha como nós vamos ver, identificar aqui. Muitas pessoas, elas vão querer colocar em você a armadura delas, mas foi feita para elas. E aqui eu posso dizer, referente aqui também, Saul já estava passando para Davi espiritualmente ali o reinado, porque ele vai dizer para Davi: toma aqui o que me é de direito usar, mas pelo medo eu não vou usar, e eu passo a você. E nós vamos ver que Davi, ele tira de cima dele aquilo lá, ele não estava acostumado. O que era ali natural para Davi era a sua funda e as pedras, o alforje e a funda e as pedras. Para Saul, sim, era ali aquela vestimenta, aquela armadura, aquele capacete, aquela couraça. Mas para Davi não. Para Davi era a funda, era o alforje. E nós vamos ver que Saul, ele insiste a Davi. E Davi tira de sobre si. E nós vamos ver que ainda Davi, ele diz: como posso andar com isto? Pois nunca usei. Você é adestrado a usar aquilo que Deus o capacitou você para usar. A armadura, a couraça, não era de Davi, mas Saul queria que Davi usasse. E Davi se despiu daquilo, não servia para ele aquilo, não tinha importância. Ele não se tornaria um verdadeiro guerreiro usando as armaduras de Saul. E nós vamos ver que no 40, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e pôs no alforje de pastor que trazia no surrão, e lançando mão
da sua funda foi-se chegando ao filisteu. Olha como que o que Deus chama você é para nós, eu e você, usar o que Ele colocou em nossas mãos. E nós vamos ver que muitas pessoas, elas vão desejar que você guerreie da forma delas, mas guerreie da forma que Deus chamou você para guerrear, porque é assim que você terá êxito, é assim que você terá vitória. E nós vamos ver que Davi, ele pega 5 pedras. Aqui é uma estratégia, mas ele pega 5 pedras, ele usa somente uma. 4 era reserva. Qual é a quantidade de reserva que você tem para a guerra que Deus te chamou? E nós vamos ver que Davi, o gigante, ele vai desprezar Davi. No versículo 42 vai dizer: olhando o filisteu, vendo a Davi, desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Aqui nós vamos ver que o gigante, ele age da mesma forma que o irmão de Davi agiu. Desprezou a Davi. A mesma forma que Saul também fez, desprezou a Davi, porque ele era moço. E o gigante vai fazer o quê? A mesma coisa. O inimigo, ele é mestre em desfazer da tua capacidade, daquilo que Deus capacitou você. Olha, o gigante, ele fez o quê? Ele desprezou, porque ele era moço. Nos olhos daquele gigante, nos olhos de Saul e nos olhos de Eliabe, Davi era inexperiente. Mas ninguém viu Davi sendo preparado, cuidando das ovelhas. Ninguém viu a Davi sendo capacitado por Deus. E nós vamos ver que o que o gigante vai fazer? Ele despreza. Eu não sou um cão para você vir contra mim com pau, com... Não sou. E nós vamos ver que amaldiçoou o filisteu a Davi. O que o filisteu fez? Amaldiçoou Davi. E qual é o poder da maldição que tem? Não tem poder nenhum. Aquilo que podem amaldiçoar, Deus abençoou, está abençoado. Deus capacitou, está capacitado. Deus viu em você o que o homem não viu. Deus viu em Gideão aquilo que nem ele via. E nós vamos ver que Davi, ele vai tomar um posicionamento diante daquele gigante. Não foi a afronta que paralisou Davi. Não foi. Nada paralisou Davi. Assim como nada vai paralisar você. Nada vai me paralisar. Não são palavras, não são rejeições, não são desprezo que vão nos paralisar. Porque foi Deus que nos chamou, foi Deus quem nos capacita, é Deus que nos instrui, é Deus que nos orienta. E nós, enraigado nele, nós somos mais. Mais do que a afronta, mais do que a humilhação, mais do que o desprezo. Nós em Deus somos mais. Somos um exército invencível. Um exército imbatível. E nós vamos ver que Davi, ele vai dizer, tu vens contra, no 45, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel a quem tu tens afrontado. Davi está dizendo o que para aquele gigante? Você não tem afrontado o exército, não. Você tem afrontado a Deus. Você não tem afrontado homens, você tem afrontado diretamente a Deus.
E eu não aceito isso. Eu não vou contra você na força do meu braço, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Aqui ele estava dizendo, não é contra mim que você está lutando, é contra Deus. Cuidado. Cuidado, você está ganhando contra Deus, não é contra mim. E nós vamos ver que Davi, ele atirou, no 49, tomou dali uma pedra com uma funda e atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Davi, ele lançou a pedra. Matar o gigante e a direção foi de Deus. E o gigante caiu como? Com a cara na terra, com a cara no pó. É em nome do Senhor dos Exércitos que você vai ver o teu inimigo cair com uma cara no pó. Com os principados, as potestades que querem ver você no chão, querem ver você destruído, querem ver você morto, querem ver você paralisado. A nossa guerra não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades. E nós vamos ver que ele caiu com uma cara no chão. E Davi faz o quê? Ele fica olhando o gigante caído com a cara no chão? Não! Olha no 50. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi, lançando sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou e matou, cortando com ela a cabeça. Vendo, pois, os filisteus que era morto, o seu herói fugiram. Aqui nós vamos ver que Deus deu estratégia para Davi, usar a mesma espada do gigante Golias para o matar, para decepar, para decapitar a cabeça do gigante Golias. A minha vitória e a tua vitória está na estratégia que Deus nos dá. Não tenha medo, tenha fé. Não deixe as circunstâncias à tua volta paralisar você. Qual é o gigante que tem afrontado você? O gigante da ansiedade, do medo, da insegurança, da dúvida, da incertezas que Deus está com você? Tenha confiança que Deus está com você e você não está só. É somente em Deus que nós venceremos as nossas incertezas, inseguranças, dúvidas, medos, rejeições, os traumas. Quando nós conseguimos identificar o trauma que nos aprisiona, que nos aprisionou, nós o enfrentamos e em Deus nós vencemos. Vamos orar? Pai, nós te damos graça, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem realizado, tem nos capacitado, tem nos fortalecido, tem nos fortificado, tem nos dado estratégia para derrubar o inimigo que vem furioso para nos amedrontar, para nos paralisar. Obrigado, Jesus, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu zelo, pelo teu sacrifício para conosco. Obrigado, Jesus, nós te louvamos e te bendizemos. Concede força ao fraco, ânimo ao desanimado, coragem ao medroso e força para que nós possamos cada dia lutar e vencer para a glória do teu nome. Pensamento para o dia: em Deus não existe impossível. Deus abençoe. Compartilhe essa mensagem que Deus falou contigo e falará profundamente em cada coração.